O elo perdido entre a criação e o dilúvio, o que a Bíblia não conta. Você já se perguntou o que realmente aconteceu entre a criação do mundo e o dilúvio? Há um intervalo misterioso na Bíblia que gera inúmeras perguntas. O que levou Deus a decidir recomeçar a humanidade? Será que houve uma civilização avançada antes do dilúvio? O que a Bíblia nos conta e o que ela deixa em silêncio? Hoje, vamos explorar os mistérios ocultos desse período e desvendar segredos que podem mudar a forma como você enxerga a história bíblica. A Bíblia começa com um relato magnífico. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Um ato perfeito, completo, sem falhas. No Éden, Adão e Eva viviam em harmonia com o Criador, em um mundo sem dor, sem pecado, sem morte. Mas tudo mudou no momento em que o homem escolheu desobedecer. O pecado entrou no mundo e, com ele, uma corrupção profunda que se espalhou por todas as gerações. No entanto, existe um período pouco mencionado na Bíblia, um espaço de tempo entre Gênesis 1 e Gênesis 6 que levanta questões intrigantes. A humanidade foi se multiplicando, e ao mesmo tempo, algo estranho aconteceu, uma decadência acelerada, uma corrupção tão grande que Deus decidiu destruir quase toda a raça humana. Mas o que exatamente levou a esse ponto? O que estava acontecendo nesse período? Em Gênesis 6, encontramos um dos textos mais misteriosos das Escrituras. A passagem menciona os filhos de Deus que viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram-nas para si. Quem eram esses seres? Aqui, entramos em um dos maiores enigmas bíblicos. Alguns estudiosos acreditam que esses filhos de Deus eram anjos caídos que tiveram filhos com mulheres humanas. Esses filhos, chamados de Nefilim, eram gigantes, seres híbridos que não deveriam existir. Outros estudiosos acreditam que os filhos de Deus eram apenas descendentes justos de Sete que se misturaram com a linhagem corrupta de Caim. Mas o que sabemos com certeza é que essa corrupção foi tão profunda que Deus declarou que o espírito dele não contenderia para sempre com o homem. A maldade da humanidade havia atingido um nível insustentável. Mas será que essa corrupção se limitava apenas à moralidade, ou será que algo muito mais profundo estava acontecendo? Antigos escritos apócrifos, como o livro de Enoque, trazem relatos intrigantes sobre anjos caídos que ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos. Segundo esses textos, esses seres ensinaram aos homens feitiçaria, astrologia, guerra e até mesmo manipulação genética. Isso explicaria por que algumas civilizações antigas possuíam conhecimentos que, até hoje, desafiam a ciência moderna. Será que a humanidade privilegiada possuía tecnologia avançada? Será que monumentos como as pirâmides e outras estruturas misteriosas são vestígios dessa era esquecida? O que estava acontecendo nos dias de Noé era tão grave que Deus decidiu recomeçar a humanidade. Mas por quê? Será que os Nefilim e a corrupção da genética humana foram um dos principais motivos? Afinal, a Bíblia diz que Noé era perfeito em suas gerações, o que pode significar que ele e sua linhagem eram geneticamente puros, não corrompidos por essas misturas. Outro ponto intrigante é que culturas ao redor do mundo têm histórias semelhantes ao dilúvio. Povos antigos falam de uma grande inundação que destruiu civilizações inteiras. Será que a narrativa do dilúvio bíblico é a única verdade, ou será que outras nações também guardaram fragmentos dessa memória? Jesus fez um alerta impressionante: assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O que isso significa? Será que estamos revivendo os mesmos erros do passado? Hoje, a humanidade está brincando com a genética, com a inteligência artificial, com avanços científicos que podem estar ultrapassando os limites estabelecidos por Deus. Assim como antes do dilúvio, será que estamos novamente nos aproximando de um ponto sem retorno? Diante de tudo isso, é impossível não refletir: o que mais está escondido nas entrelinhas da Bíblia? O que Deus quer nos ensinar com essa história? Precisamos estar atentos, porque a verdade sempre esteve ali, esperando para ser descoberta. Se você sentiu Deus falar com você neste vídeo, escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos para a tua verdade. Vamos orar juntos e buscar discernimento para os dias que estamos vivendo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. E não saia sem assistir ao próximo vídeo, pois há revelações profundas que você precisa conhecer.
E diante de tudo isso, como podemos ignorar os sinais? Como podemos fechar os olhos para a realidade espiritual que se desenrola diante de nós? A história da criação ao dilúvio não é apenas um relato antigo, mas um alerta poderoso para nossos dias. Deus nos deixou esse registro para que pudéssemos aprender, para que pudéssemos enxergar os padrões da humanidade e entender que nada foge ao seu controle. Mas será que estamos atentos? Será que estamos prontos para discernir os tempos? Agora eu quero falar diretamente com você. Você que sentiu algo diferente ao ouvir essa mensagem. Você que percebeu que Deus está falando ao seu coração. Não ignore essa voz. Talvez você esteja buscando respostas, tentando entender o seu propósito, tentando encontrar um caminho no meio do caos. E eu quero te dizer algo. Deus te vê, Deus te conhece, e Ele tem um propósito para você. Eu quero te convidar a deixar nos comentários o seu pedido de oração. Seja qual for a sua necessidade, escreva aqui, porque vamos orar por você. A oração tem poder, e quando nos unimos em fé, milagres acontecem. Se você deseja que o Senhor traga clareza à sua vida, se deseja que Ele revele verdades ocultas e direcione seus passos, escreva: Deus, abre os meus olhos para a tua verdade. Esse simples ato de fé pode ser o primeiro passo para uma grande transformação na sua vida. E se tudo isso que falamos até agora for apenas o começo? Se existirem camadas mais profundas da verdade que Deus nos deixou para que descobríssemos? O elo perdido entre a criação e o dilúvio carrega mistérios que muitos ignoram, mas que, ao serem revelados, transformam completamente a nossa visão sobre os primeiros tempos da humanidade. O que realmente aconteceu nesse período? Por que a Bíblia menciona personagens e eventos de forma tão enigmática? Será que há algo que passou despercebido por séculos? Deus sempre teve um plano perfeito para a humanidade, mas a rebelião do homem e a corrupção da terra trouxeram consequências inimagináveis. O mundo antes do dilúvio era diferente do que conhecemos hoje. Existia um conhecimento profundo, civilizações que se ergueram e caíram, manifestações espirituais que desafiaram a ordem divina. Quando lemos sobre os filhos de Deus que tomaram para si as filhas dos homens, quando vemos gigantes surgindo e a maldade se multiplicando, percebemos que há mais nessa história do que geralmente é ensinado. O que realmente aconteceu? Quem eram esses seres mencionados em Gênesis? Por que Deus decidiu que o dilúvio era a única solução? O inimigo sempre tentou distorcer a verdade e esconder o propósito de Deus. E se existirem evidências de que essa corrupção não foi apenas moral, mas também física e espiritual? Se a contaminação da criação de Deus foi tão profunda que chegou a ameaçar a própria linhagem que traria o Messias ao mundo? Há um padrão que se repete ao longo da Bíblia: sempre que Deus estabelece um plano, forças espirituais das trevas tentam corrompê-lo. Foi assim no Éden, foi assim antes do dilúvio, foi assim em Babel e continua sendo assim nos dias de hoje. E quando pensamos no dilúvio, não podemos ver apenas uma história de destruição, mas sim de restauração. Deus, em sua infinita misericórdia, preservou Noé e sua família. Mas por quê? O que havia de diferente neles? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente a forma como entendemos a história bíblica. Noé era justo, íntegro em sua geração. O que isso realmente significa? Será que apenas sua conduta o diferenciava? Ou será que havia algo mais profundo na sua linhagem, na sua descendência, na sua fidelidade àquilo que Deus havia estabelecido desde o princípio? A verdade é que há muitos detalhes ocultos nas entrelinhas das Escrituras. E é exatamente por isso que precisamos buscar mais, precisamos entender os sinais, precisamos conectar os pontos. A Bíblia não nos dá todas as respostas de forma explícita, mas nos dá os caminhos para encontrá-las. E é isso que estamos fazendo aqui. Se você chegou até este ponto do vídeo, significa que você deseja ir além, que você não quer ficar apenas no básico, mas que deseja aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras. E isso é algo poderoso. Agora, eu quero que você faça algo. Se essa mensagem falou ao seu coração, se você sentiu que Deus te trouxe até aqui para que você entendesse algo novo, escreva nos comentários: Senhor, revela-me os mistérios da tua palavra. Vamos juntos declarar esse desejo, porque Deus recompensa aqueles que o buscam com sinceridade.
E se você precisa de oração, não hesite em deixar o seu pedido. Vamos orar por você, vamos interceder juntos, porque a oração tem poder e Deus ouve cada clamor. Se este vídeo falou com você, se você sentiu a voz de Deus tocando seu coração, então não ignore esse chamado. Se inscreva agora no canal, porque aqui estamos juntos nessa busca por revelações profundas da Palavra de Deus. Não perca nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. E se você chegou até o final deste vídeo, quero que comente, eu quero conhecer os mistérios de Deus. Vamos juntos declarar esse desejo e fortalecer essa comunidade que busca a verdade. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. E agora, continue essa jornada comigo. O próximo vídeo já está na tela, clique agora e descubra ainda mais segredos ocultos na Bíblia.